Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, aqui do 7º ano. E a aula de hoje é a aula de número 6. Não temos a hora da correção, na próxima teremos, tá bom? Porque foi o período avaliativo de vocês. Então vamos lá. E a aula de hoje é sobre texturas e volumes nas artes visuais. Basicamente, o que vamos entender na aula de hoje? Vamos entender os conceitos básicos de texturas e volumes. Para que servem, por que temos que entender cada conceito e quais os tipos existentes. Vou avisando logo para vocês que a aula vai ser basicamente só para as texturas, tá? Porque os volumes deixarei para uma aula posterior aí com vocês, tá bom? Então, a aula de texturas será o foco desta aula, beleza? O que podemos notar ali nas duas fotografias, né, é a parte de sombras, sombreamentos, cruzamentos, linhas, a parte da observação, né, porque o artista lá está observando a maçã, está colocando os elementos, né, tanto do sombreamento. Acredito que ele esteja usando um lápis específico para desenho, né, que existem lápis específicos para determinados desenhos. Não é simplesmente você pegar um lápis comum e desenhar, porque dependendo do lápis, né, existem os lápis, quanto maior o número do lápis, maior também é a sua ponta e a sua tonalidade preta, tá bom? Vamos para a introdução da aula, né? O conceito de textura. E o que seria textura, professor? Texturas, né, pode ser definido como a qualidade que as superfícies das formas possuem. Então, basicamente isso, né? A qualidade e a sua superfície ali. Podem ser reconhecidas pelo tato, né? Pelo tocar, pelo pegar, ou pela visão, né? Pelo ver, pelo olhar. Graças às representações gráficas, portanto, as texturas podem ser classificadas em texturas táteis e texturas visuais. É importante vocês entenderem esse conceito de texturas, porque lá na frente vou dar exemplos, né, tanto da parte de texturas, como também na parte do visual, né, a textura visual, exemplos também de textura através do pegar, né, que você pode, além de você ver, você pode pegar, é praticamente uma textura completa. Então vamos entender os dois conceitos ali, né, porque elas são classificadas em táteis e visuais. Táteis vem do pegar, né? Então a textura tátil é aquela que pode ser sentida pelo toque, apalpada, né, que você pode pegar, apalpar, através do seu contato direto com a pele, tá certo? Então, o nome já está dizendo tudo, né? Textura tátil. Exemplos de textura tátil, né, que fazem parte do cotidiano: o sistema Braille, né, que muitas pessoas utilizam esse sistema, o piso tátil da borracha na porcelana é usado também, e a isogravura, que é o contato tátil com o isopor, a técnica parecida com a xilogravura. A xilogravura é a técnica da pintura, né, da tinta preta que você utiliza nos livrinhos da literatura de cordel. Então ali é um exemplo de isogravura. Por que isogravura? Porque é o contato com o isopor, né? Eu posso utilizar a xilogravura, e o nome seria correto mesmo, esse nome xilogravura, na parte de desenhos com sabonete, com sabão, né? Eu faço um desenho de uma flor em cima do sabão, do sabonete. Pego um estiletezinho ou qualquer coisa cortante, e tem que ter cuidado, lógico, né? Porque são objetos que cortam.
Aí eu vou e faço desenhos, né, tipo flores ou outros objetos. Aí depois eu coloco uma tinta, né, pode ser uma tinta guache por cima, e depois eu coloco o papel em cima. E daí, depois de um tempinho, eu retiro o papel, né, do sabonete com a tinta e o desenho, vai ter o desenho, a réplica no papel da técnica da xilogravura do sabonete. Então é bem interessante isso, né? Podemos fazer tanto na parte de isopor como em outros objetos. Agora vamos para a textura visual. Falamos da textura tátil e alguns exemplos. Então vamos para a visual. Ou gráfica, né? Só pode ocorrer graças às nossas próprias experiências com o mundo real. Nelas pode-se ver, sentir no olhar, na observação. Então eu não posso apalpar, né? Não posso sentir a parte da textura, né? Mas eu posso olhar, né? E eu posso observar as diferentes formas de texturas ali, né? Quadrados, bolinhas, enfim, cores variadas dentro da observação, né? Então a textura visual é isso, né? É a arte da observação, é a textura da observação. Alguns exemplos, né? Pode ser desenhos bidimensionais. E o que seria desenhos bidimensionais? Como se desse a impressão de ilusão de ótica. Por exemplo, é um plano onde eu tenho a largura, né? Eu tenho uma profundidade, tenho a largura e a altura dessa imagem. Então é bem bacana isso, né? Alguns exemplos é o cisne, né? Que eu posso ver a parte ali, né, do visual, da ilusão de ótica, essa parte bidimensional ali. E foi muito utilizado na época do Renascimento Cultural, tá bom? Ou texturas visuais de papel de presente com detalhes variados. Então, tanto aquele desenho do cisne, que é uma ilusão de ótica ali, um desenho bidimensional, como também os papéis de presente, né, normalmente que compramos lá locais de materiais escolares, né, utilizamos muito os papéis de presente para encapar o nosso livro didático, né? São exemplos de texturas visuais. Não podemos pegar e tocar, mas podemos observar. Vamos para a textura natural. Então, dentro da textura tátil e da textura visual, existe a textura natural, que são as texturas criadas pela própria natureza ou pelo próprio meio ambiente, né? Ou seja, é a textura realizada através do nosso Criador, tá bom? Que são as formas naturais. Elas são assim mesmo, não foi o homem que realizou essa textura. Foi a própria natureza que fez o papel dela. Nuvens, a pele dos animais, escamas, marcas naturais na areia, folhas de árvores, pele de crocodilos e assim sucessivamente, né? Aí são exemplos de texturas naturais. Agora vamos citar as texturas artificiais, que são aquelas que resultam da intervenção humana, ou seja, através do homem, na utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados. Então, exemplos: textura de tijolos, como vocês podem observar, bolacha, que é a fabricação, né? O homem fabricou ali, né? Em indústria tal, para ele ter essa textura, e o xadrez, né? Entre outros, né? Particularmente eu gosto do xadrez, então eu uso muita textura artificial. Agora vamos para a classificação das texturas, né? Sabemos que existem as texturas naturais, as artificiais, a textura tátil, que é aquela que podemos pegar e tocar, e a textura visual. Aí vamos entender a classificação dessas texturas. E elas podem ser basicamente classificadas em regulares e irregulares. Dá para vocês entenderem mais ou menos, né, o que significa regular, né? É algo que está alinhado.
E irregular é aquilo que já está desordenado, né? É só vocês entenderem esse conceito aí, bem básico. Textura regular é aquilo que está certo, ordenado, alinhado. E a textura irregular é aquilo que está desorganizado, desordenado, tá certo? Então, as texturas regulares são aquelas que repetem formas continuamente sobre uma superfície, formando um padrão. Aí vocês podem observar, né? O balaio é um exemplo, né, de uma textura regular. E as texturas irregulares são aquelas que não apresentam uma igualdade na superfície, ou seja, desordenado, podendo ser o resultado de alterações de formas e volumes. Né? O exemplo também de alguns de mármores, de alguns exemplos de pedras, enfim, na construção de casas. Né? Algumas são intencionadas, outras são acidentes das texturas. Né? Classificação das texturas, dando continuidade, né? Falamos aqui sobre as texturas regulares e irregulares. Agora vamos para as texturas simples e texturas expressivas. E as texturas simples, o nome já está dizendo tudo, né? É o simples. É a textura que não tem tantas coisas ali introduzidas. Por exemplo, as texturas simples são aquelas que apresentam uma simplicidade na sua estrutura básica, não apresentando alterações significativas, ou seja, está ali, é aquela coisa padrão ali. Não existe nenhum elemento ali de diferente ali dentro da textura simples, basicamente, que não chama tanta atenção. E os exemplos de texturas expressivas são compostas ou formadas justamente pela junção de diferentes elementos e informações táteis. O que podemos observar ali é a figura, né, do pavão, né, com toda a sua diversidade de cores, e que está chamando bastante atenção. Então, são exemplos de texturas expressivas, ou seja, essa parte de textura expressiva, aquilo que está mostrando, está expressando através das cores, que está chamando a atenção, tá? O simples não chama a atenção, é só a simplicidade, aquilo ali que está sem nada destacando. Agora vamos para as técnicas de representação das texturas. E quais são elas? Assim como existem uma infinidade de texturas, também podemos encontrar uma enorme quantidade de técnicas gráficas de representação das texturas. E quais são elas? Aí é sempre legal e importante vocês entenderem, dentro das texturas, quais são essas representações de texturas. A primeira é a fricção sobre superfície, que a gente vai entender. Para vocês me perguntarem, poxa professor, o que significa fricção sobre superfície? Cruzamento de linhas, vocês vão entender. A impressão, vocês também vão entender. A palavra decalque também, vocês vão entender na prática o que significa. A observação, a arte da observação dentro da textura. A técnica da colagem. Vocês também vão entender as gravuras e também sobre tecelagem, tá bom? Então vamos sem mais delongas. Fricção sobre superfície. E o que é isso, professor? É com uma folha de papel não muito espessa ou um tecido leve como a seda, aplica-se sobre uma superfície com textura pronunciada e com um giz de cera, lápis comum ou um rodo, e transferem-se as texturas para o papel ou tecido. Aí existem várias formas de você representar a fricção sobre superfície, que é basicamente isso. Você pega um papel, pega um giz de cera ou um lápis, e você pega a folha, né, coloca a folha sobre uma moeda, é um exemplo, né, ou uma folha mesmo, uma folhinha de planta. Você pega, bota a folha por cima e começa a usar o lápis de cera ou um lápis comum para fazer uma representação da própria imagem, né? É tipo um autorretrato da própria imagem, digamos assim.
tá certo? Então, quem não já fez isso, né? Eu pelo menos já fiz bastante isso na minha infância e é muito divertido, né? Principalmente as moedas, é bem bacana, né? Aí são alguns exemplos que vocês podem observar nas fotografias, tanto nos desenhos de plantas, como também em moedas. Mas existem outras formas também de representações das fricções. Agora vamos para o cruzamento de linhas. E o que seria isso? As achuras, como são chamadas tecnicamente, é uma técnica bastante antiga, desenvolvida desde a antiguidade e muito utilizada para a produção em série de imagens, geralmente em preto e branco. Aí vocês podem observar algumas imagens, né, que é utilizado muito essa técnica, tá? E que foi uma técnica muito utilizada na antiguidade, né? A primeira foto mostra isso, um desenho da antiguidade, como eram feitos os desenhos. E a segunda fotografia, podemos notar um clipe musical de uma banda chamada A-ha, e o nome do clipe é Take On Me, e que significa aceite-me. E é bem interessante, vocês quiserem dar uma pesquisada, né? Coloca este título lá no YouTube para assistir, é bem legal. Eles usam bastante essa técnica da Ashura, tá bom? Bem legal isso. Então, o cruzamento de linhas é basicamente isso. Vamos para a impressão, né? Como o próprio nome está dizendo, né? Sempre, se eu falar esse nome, vem em nossa cabeça a palavra impressão digital. E não é errado vocês pensarem assim, porque realmente é um dos exemplos da impressão. E através de um molde inicial, que pode ser feito com vários materiais, como borracha, madeira e até mesmo folhas e outros materiais naturais, carimba-se uma superfície plana. Alguns exemplos, né? Existem as impressões naturais e as impressões artificiais, né? Por exemplo, a minha impressão é a parte da impressão natural, ou seja, a representação do meu dedo. Mas a tinta que é utilizada já é um material artificial ali, né? Foi produzido pelo homem. Então, eu utilizo os dois para a utilização da impressão digital. As pegadas na areia são exemplos de impressões naturais, né? Por exemplo, a minha parte biológica, né, o meu pé está lá marcando, né, deixando a minha marca, e a areia está fazendo a parte dela. Ou seja, é uma contribuição para a impressão natural. E ali são exemplos de impressões ali que são utilizadas, né, as pegadas, né, o sapato, né, o tênis, o pé, que foi um exemplo ali, né, só que utilizando a tinta. As mãos são exemplos de impressões e assim vai. Os pezinhos ali do patinho, a impressão digital ali. O pneu do carro, né, por incrível que pareça, também é um exemplo de impressão ali, usando a borracha e tudo mais, que aí eu represento. Agora vamos para o decalque, que é a ação de decalcar, ou seja, de transferir uma imagem, um desenho ou uma pintura para outra superfície ou pressão ou cópia. Aí vocês podem observar alguns exemplos de decalque. Por exemplo, ali a técnica da tatuagem é um exemplo de decalque. Você transfere uma imagem que você já tem, né, que você possui, ou um desenho ou uma pintura, para uma outra superfície, que naquele caso específico é a pele, tá? Então, exemplos de decalque ali, que é as tatuagens. Tanto a tatuagem na forma profissional, como também na forma de desenho, assim, só na brincadeira mesmo, né? Antes existiam algumas tatuagens, né, que eram comercializadas. Exemplos também de decalque, né, no carro, né, é a parte da adesivação. O outro exemplo é na pintura, né, que você começa a jogar tinta, né, sobre a folhinha da planta e você usa a folha
E dependendo, né, se você pintar bem pintadinha, aí vai ficar bem definido na folha. E a última é a técnica lá das unhas, né? As mulheres gostam muito de adesivar as unhas, né? Alguns desenhos, corações, flores. É uma técnica também de decalque na parte da estética, né? Da moda e assim vai. E a observação, né? A observação é o seguinte, é muito simples. Você escolhe uma forma cuja superfície deseja se copiar e se cria uma textura utilizando técnicas de pintura e desenho, né? Você pega um desenho ali, você quer reproduzir aquele desenho, aí você usa a observação, que seria você olhar e vai olhando e vai fazendo os primeiros traços até você conseguir a sua perfeição, né? A reprodução daquela imagem realmente, né? É uma técnica que exige muito talento também, né? E também tem que ter um pouquinho de noção de desenho artístico, ou existem os talentos naturais também, que são os dons, e assim vai depender de cada um, né? É uma coisa mais pessoal, essa técnica da observação. Se sair perfeito, direitinho, certinho, ok. Alguns artistas como o Leonardo da Vinci, né, e outros artistas também foram célebres na criação de texturas artísticas por observação, tá ok? Então existiram vários artistas que representaram essa técnica na época, né? Já é um fator histórico, desde antigamente utilizava-se muito essa técnica da observação. Vamos para a colagem, que tem a ver com os dias de hoje, né? A atualidade. A colagem é uma técnica bastante rica em possibilidades quando se quer criar texturas. Então, existem diversos tipos de texturas que você pode utilizar dentro da colagem, né? Você pode utilizar papelão, você pode utilizar cartolina, papel de presente e até figuras, né, que você pode recortar de jornais e revistas, ou livros também, né? Aqueles livros que você não costuma usar, que estão lá, aqueles livros usados mesmo, de não sei quantos anos lá, que você está sem utilizá-los. Aí você pode utilizar essa técnica da colagem, tá? Nela, diferentes objetos e substâncias são sobrepostos a uma superfície, tá? Então, você pega um quadro, pega uma cartolina e começa a elaborar a tua técnica de colagem dentro desse espaço aí. A tecelagem, que é através de diferentes técnicas de se produzir trabalhos com fios, também se criam texturas. Aí exemplos, né? O crochê, o tricô, a tapeçarias, são exemplos de texturas com fios, tá? Então a arte da tecelagem também é uma arte das texturas. Então, recapitulando, né, falando sobre as texturas e os volumes não destacamos, tá? Então, destacamos mais a parte das texturas nas artes visuais. Falamos sobre o conceito de textura, sobre a textura tátil, que podemos pegar, textura visual, que podemos ver, textura natural, que é aquela que vem através da natureza, textura artificial, que é produzida pelo homem, a classificação das texturas, fricção sobre superfície, entendemos um pouco, cruzamento de linhas, falamos sobre impressão, decalque, observação, colagem e por último falamos sobre a técnica da tecelagem dentro das texturas, tá bom? Essas são as referências para a realização do material, essas são as fontes de pesquisa, se vocês quiserem dar depois uma pesquisada lá, beleza? E tem até a parte do clipe musical, né? Se vocês derem uma pesquisada lá no YouTube que fala sobre o cruzamento de linhas, né? Um clipe de uma banda, que é a banda Ra. E para finalizar, eu deixo uma mensagem para vocês, né? Uma frasezinha que diz o seguinte: torne-se alguém capaz de romper as barreiras dos sonhos que tanto desejas. Os frutos serão as consequências da sua própria escolha. Então, foque naquele objetivo, né? Não deixe que isso seja apenas um sonho, né? Tire isso do papel. São aquelas
partes também de clichê, né? Mas não queria que fosse apenas um clichê, não queria que apenas fosse algo escrito no papel. É igual a composição, né? Não deixe que as composições elas fiquem engavetadas no papel, jogadas às traças, né? E o papel começando a ficar amarelo, e enfim. Faça desses escritos, né? Livros ou músicas, né? E torne elas frutos de uma realização sua, tá? Porque isso lá na frente vai ser a consequência da tua escolha. Esta foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fui!